você estabelecer limites com o seu filho e gerar resultados de comportamentos mais cooperativos e eliminar ali a teimosia, primeiro ponto que você precisa, o limite, ele precisa ser comunicado com antecedência, ele precisa ser combinado, tá? É muito importante você entender isso. Vou dar um exemplo aqui em casa. Passei por uma dificuldade recentemente que a minha filha ela estava querendo comer doces a qualquer hora do dia, principalmente antes do almoço. E alguns dias eu deixava, outros dias não, alguns dias eu deixava, outros dias ela chorava mais, eu acabava dando. E eu então comecei a perceber, poxa, preciso de colocar um limite aqui. Preciso colocar um limite aqui no horário dela comer o doce. Então, o que eu fiz com ela? Minha filha, ela tem 2 anos e 10 meses. Na época, isso há uns 4 meses atrás, eu já coloquei esse limite para ela. O que eu fiz? Eu sentei com ela e expliquei, filha, antes do almoço, não vai ser permitido comer doces mais. Sentei, expliquei de uma forma bem simples, com a linguagem simples, e expliquei para ela que o doce seria apenas após o almoço. Depois, né, do almoço, teria uma sobremesa. Então, eu expliquei isso para ela. Eu fiz um comunicado, eu combinei isso com ela, tá? Que os doces seria depois do almoço. E eu expliquei para ela, filha, você não vai comer mais doces antes do almoço, porque senão pode atrapalhar você na hora do almoço, pode te deixar com dor de barriga, e o doce não te deixa forte, o que te deixa forte é o papai, é o almoço. Expliquei isso para ela com uma linguagem bem simples, ela entendeu, tá bom, nós fizemos um combinado, fizemos, né, um momento até alegre, porque, poxa, um combinado novo, uhul, né, trouxemos isso de uma forma lúdica, mas aí o que nós trouxemos? Um combinado, um comunicado com antecedência, tá? Então, é muito importante, mãe, quando você entender que você precisa colocar um limite em alguma área aí para o seu filho, o primeiro ponto é você sentar com o seu filho e comunicar isso para ele, tá? Depois, o que a gente precisa? A gente precisa deixar essa regra, né, esse limite muito claro. Quando, então, chega normalmente na hora do almoço, a Liz Maria, ela faz isso até hoje, ela vai testando para ver se algum dia eu cedo, né? Ela vai na geladeira, abre e pega algum docinho. Aí ela vai e olha para mim. Aí eu só respondo para ela, filha, doce é depois do almoço, tá? Eu fui clara na minha comunicação. Muitas vezes a gente usa muitas expressões do tipo: para com isso, larga isso, não faz isso, deixa disso. Mas tá, o que é isso? O que é isso? Deixa clara a sua comunicação para a criança. Se o limite já está comunicado, se o limite já está combinado, quando você for falar com a criança o que não pode, você tem que deixar claro, olha, não pode comer doce agora, né? Não vai comer doce agora, né? O exemplo da minha filha aqui. Então, quando eu falar não para minha filha, eu preciso ser clara, realmente utilizar ali um meio, as palavras que eu utilizei com ela na hora do combinado, tá? E por fim, que é o terceiro e último processo, que a gente fala que é os 3 Cs, né? Que é o comunicado, o limite precisa ser comunicado, precisa ser claro e precisa ser consistente. Esse talvez é o ponto-chave de você entender o limite. De você realmente colocar um limite que funciona, é você ser consistente, tá? Ou seja, é você não negociar com a criança. Limites não são negociáveis, né? Quando tem ali o semáforo e liga a luz vermelha, aquilo é um limite para dizer que você não pode ultrapassar de carro. Então, isso não é negociável. Limites não se negocia. Se eu comuniquei um limite, ele precisa ser claro e ele não pode ser negociável. Ou seja, eu preciso realmente não abrir mão desse limite ou dessa regra. Então, por exemplo, a minha filha, nos primeiros dias que eu coloquei o limite, que eu fiz um combinado, comuniquei que não ia ter mais doce antes do almoço, nos primeiros dias ela chorou e chorou muito. Ela se frustrou e se frustrou muito. Eu quase que dava o doce para ela. Mas eu entendia que eu precisava ser consistente. Não é não, filho. Não pode doce antes do almoço. E ela chorava, ela se frustrava e ela estava no direito dela de expressar as emoções dela, de se frustrar. Ela está no direito dela se frustrar. Poxa, ela queria o doce. Mas o meu papel era de realmente me manter firme com limite consistente. Então, o que eu fazia? Ela chorava, ela frustrava, eu acolhia. Hoje, ela ainda testa os limites. Antes do almoço, ela vai lá na geladeira e pega o docinho.
Mas eu falo com ela gentilmente, amorosamente, falo, filha, doces só depois do almoço, né? E hoje ela já guarda, e hoje ela já entende. Então, pensa comigo. Se com a minha filha, de 2 anos e 10 meses, o limite bem estabelecido funcionou, com uma criança de 4, de 5, de 6, de 7, meu Deus, de 10, de 12, vai funcionar muito mais. Vai funcionar muito melhor, porque o nível de consciência da criança vai ser maior, vai ser melhor. Então, mãe, é sobre isso, sobre você entender o processo dos limites. Não é só dizer, não, não faça, larga isso, para com isso. Limites não é isso. Limites é você aplicar esses 3 Cs que eu te entreguei agora, para ter resultado de realmente você colocar o limite e ele funcionar e a teimosia parar, é você sentar com a criança, é você comunicar o limite, é você explicar o porquê daquilo. As crianças vão perguntar por quê, elas precisam entender o porquê. É você deixar o limite claro para a criança. Quando for dizer não, use as palavras de uma maneira clara. Se preciso, explique novamente o porquê daquilo. E seja consistente. Não negocie o limite, tá? Então, por isso que é muito importante, antes de você fazer o limite, você realmente entender. Peraí, será que eu vou dar conta de sustentar esse limite? Porque se hoje pode, amanhã não pode. Hoje pode, amanhã eu abro mão. Ah, hoje eu tô cansada, pode fazer, não tem problema? Isso não é um limite. Limites não são negociáveis.